Tá começando seu resumo da rodada. Resumo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza versus Bahia. O Fortaleza, que ainda se recupera da partida de Vojvoda, estava caminhando aí na partida contra o outro tricolor, o de Aço, para mostrar que tá tudo tranquilo lá em Pici. Mário Sérgio Santos Costa marcou aos 29 minutos, mas Rodrigo Nestor, que é ex-jogador de um outro tricolor, o São Paulo, deixou tudo empatado lá aos 80 minutos. Com esse empate, o Fortaleza tá aí a 10 jogos sem vitória e amarga a 19ª colocação na tabela, enquanto o Bahia está lá na 6ª posição, bem tranquilo, comendo um vatapá. Vasco versus Grêmio. Depois de uma semana muito complicada aí para o Vasco, que viu a sua principal torcida organizada pressionar o time por melhores resultados, os comandados de Fernando Diniz entenderam o recado e melhoraram em campo. O Vascão deu uma verdadeira pressão no time do Grêmio e teve muito mais posse de bola na partida. E sem falar dos 31 chutes contra a meta gremista, contra 9 do Imortal. E foi nesse mar de chutes a gol que Lucas Freitas abriu o placar da partida lá aos 64 minutos. Quanto que dá 64 minutos mesmo? E quando tudo parecia se encaminhar para uma vitória do Vascão, veio Gustavo Martins, não o Martin Bright White, e marcou aos 80 minutos para o Imortal, deixando tudo empatado lá na barreira histórica. E embora o gol tenha sido do Martins e não do Martin Bright White, a verdade é que aqui vai ter a dancinha do Bright White. É a tropa do Bright White, é a tropa do Bright White. Mirassol versus Santos. Numa partida que teve provocação dos dois lados, quem se deu de melhor mesmo foi o time amarelo. O Mirassol amassou o time do Neymar e venceu por 3-0, com gols de Chico da Costa, Reinaldo e Christian Renato. E com a vitória, o Mirassol pegou o elevador e chegou à 7ª posição na tabela, enquanto que o Vasco pegou o outro elevador e desceu para a 17ª posição, na zona do rebaixamento. E o técnico do Peixão, Kleber Xavier, até tentou fazer umas trocas, mas acabou piorando o time. Neymar também tentou desestabilizar o time adversário, falando que era um time pequeno, mas quem jogou como time pequeno mesmo foi o Santos. E só lembrando que o Mirassol está entre os times que menos teve derrota nessa temporada, no Campeonato Brasileiro. Na Série A, São Paulo versus Corinthians. Fiquei sabendo que o Clássico Majestoso não se chamará mais Clássico Majestoso, mas será conhecido como Clássico Luciano da Rocha Neves. Isso porque o jogador do Soberano, que agora está com o cabelo nevado, foi o grande nome da partida, marcando 2 vezes inclusive. E essa vitória do Tricas acabou expondo uma situação que já era conhecida no Corinthians. Dorival Júnior, que acabou substituindo Memphis Depay no intervalo, acabou vendo seu comandado, ou melhor, não vendo seu comandado, voltando para o banco de reservas. E quando ele foi perguntado na coletiva sobre o Memphis Depay, ele deu uma de egípcia e falou que não tinha visto nada. Bom, pelo menos agora ele não coçou a cabeça, né? Com o Corinthians andando em campo, o São Paulo acabou vencendo esse clássico. E será que já podemos ouvir uma nova musiquinha no lugar do Poropopó? Tá na hora do Dori, tá na hora do Dori, Dori embora. Internacional versus Ceará. Não vi. Cruzeiro versus Juventude. O líder incontestável do Brasileirão, o Cabuloso, acabou encabulando o time jaconeiro em mais uma partida esplendorosa de Caio Jorge, com 2 assistências. O Cruzeirão venceu por 4-0 e ainda teve 2 gols de Gabigol. Mas quem viu só o resultado pode pensar que o jogo foi uma facilidade para o time de Belo Horizonte. Não foi não. Isso porque o Cruzeirão teve muita dificuldade no primeiro tempo, mas aí veio o gol de Christian Cardoso aos 39 minutos do primeiro tempo, que aí foi só facilidade. E agora o Cruzeirão é mais líder do que nunca, mas está com apenas 3 pontos à frente do Flamengo. Vitória versus Bragantino. O Massa Bruta foi até o Barradão e correu. Corra do Barradão, corra do Barradão, corra do Barradão. Olha o crime! Com um golaço de Renato Kaiser lá onde a coruja dorme, o Leão Baiano venceu o time de Bragança mostrando humildade. E pode cunhar aí um novo neologismo no futebol brasileiro, o carilismo. O carilismo é quando um time treinado por Fábio Carille entra em campo sabendo das suas limitações e lá dá um verdadeiro show. E é só vitória atrás de vitória. Do Vitória, Sport versus Botafogo. Essa foi daquelas partidas que a gente diz chutar cachorro morto.
porque na verdade foi isso que o Glorioso fez com o Leão de Pernambuco. O time comandado por Ancelotinho conseguiu mais 3 pontos aí no Brasileirão e aos pouquinhos está só subindo na tabela. Agora o Botafogo está em 5º e o Sport não sai da 20ª colocação. Palmeiras versus Galo. O Verdão, que vem sendo muito questionado aí, principalmente o trabalho de Abel Ferreira, conseguiu vencer o Galo em noite inspirada do Hulk. Bom, o Hulk é verde, mas ele estava jogando para o time alvinegro e o Verdão venceu. 3-2 com gols de Lucas Evangelista, Júnior Alonso e Maurício. Mas para quem aí tá com saudade de gol de falta, o Hulk foi lá e fez só 2. Porque acabou o gol de falta, ninguém mais faz gol de falta nessa vez. Não. E quase deixou tudo empatado, mas não deu pro Galo. Dessa vez a vitória foi do outro animal, o porco. E o Jacaré, o Cuca, não está conseguindo fazer o time do Atlético jogar. Será que está se refletindo dentro de campo a turbulência que o time está passando fora de campo? Bom, vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. A verdade é que o time do Atlético Mineiro tem aí um ótimo elenco e nem tudo está perdido. O time, por exemplo, está na 9ª colocação, enquanto que o Palmeiras voltou ali para o G4. Flamengo versus Fluminense. Esse clássico, que com certeza é assistido até pelos deuses, teve ali uma redenção divina. Bom, depois de um primeiro tempo totalmente sonolento no Fla-Flu, Pedro, que entrou no lugar de Arrascaeta, aproveitou ali uma bola que estava pererecando na frente do gol tricolor e ele deu um carrinho e a bola entrou. 1-0 para o Mengão, que venceu o Fla-Flu, e Pedro mostrou que o futebol é muito emocionante. Depois de ele ter passado por toda aquela situação, bronca do técnico e publicamente, ser desvalorizado pela diretoria e ser questionado até por torcedores, o camisa 9 rubro-negro ressurgiu como uma verdadeira fênix. E se por um lado teve redenção para o time flamenguista, no time tricolor teve questionamentos. Em um time que ainda chora a partida diárias, Renato Gaúcho justificou aí as 2 derrotas seguidas do tricolor carioca como resultado do time ter saído por último do Mundial de Clubes. Mas que audácia desse cara! Bom, esse foi o resumão da rodada. Eu peço para você deixar o seu like, deixar um comentário, o seu time foi bem, foi mal nessa rodada? Bom, deixa um comentário aí e se inscreve também aqui no canal, porque tem vídeo aí quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!